Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Felipe e eu estou apresentando um resumo das aulas do professor Carlos Bezerra, Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. E hoje nós vamos tratar de Joseph Ratzinger. E, de antemão, eu já adianto a todos que, porventura, possam se revoltar contra as colocações que aqui serão expostas. Tudo que será falado de Joseph Ratzinger se refere a estes livros, ou a estas teses, enfim. Fé e futuro, a teologia da história, o novo povo de Deus, o Deus de Jesus Cristo, ser cristão, a igreja, ecumenismo e política, novos ensaios da eclesiologia. É fato que, durante a vida de Joseph Ratzinger, algumas mudanças ocorreram. Então, não é o intuito aqui analisar a pessoa completa e sua bibliografia completa, mas apontar os erros do Concílio Vaticano II no que diz respeito à atuação de Joseph Ratzinger. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que o professor Carlos levanta é que a descendência pode ter sido judaica também. Ele teve mães que têm uma suspeita de ser também de descendência judaica, né? E, bom, os erros durante o Concílio Vaticano II será o foco principal desta apresentação. O dogma é, pois, histórico. Continuidade e unidade e marcha adiante suas transformações. Essas transformações, né, elas são ditas aqui por Joseph Ratzinger como sendo uma linguagem evolucionista, né, onde a história tem um crescimento. Por isso, continuidade e unidade. Né? E essa palavra unidade, nós vamos perceber que faz muita ressonância nos judaizantes. Bom, a linguagem humana é incapaz de expressar uma verdade plena e absoluta. Palavras de Joseph Ratzinger. Negação da sagrada tradição, uma vez que Lutero teria observado com mais clareza que a patrística não é tão confiável e que o Concílio de Trento não permitiu que essa clareza evoluísse para a Igreja. Falas de Joseph Ratzinger durante o concílio. Dogma trinitário. Todas as definições não passam de definições insignificantes da realidade. Inseguras, perdão, da realidade. Bom, veja que aqui ele está escarrando sobre as definições dogmáticas trinitárias. Filiação divina, adocionismo. Né? Aqui as falas vão lembrar essa heresia. A filiação divina não se fundamenta segundo a fé eclesial, em que Jesus não tem pai humano. A filiação divina não sofreria desprezo algum se tivesse nascido de um relacionamento normal. Impossível esconder sua influência mítica. Ou seja, uma ideia meio mitológica da descrição de que o Messias viria por uma virgem. Né? E para ele tanto faz se viria ou não de uma forma como veio, né? Pela concepção de uma virgem ou por uma relação entre José e Maria. Ressurreição do corpo não existe. A ressurreição é uma realidade apenas espiritual. Ou seja, não há ressurreição do corpo. Né? E a fé católica professa que isso existe. Toda história é como que um êxodo, uma constante saída e entrada, um sair de si mesmo e buscar o outro. Isso são conceitos judaizantes, mais uma vez. Essa coisa de sair de si mesmo e buscar o outro, como se independesse da graça de Deus. Ideias muito influenciadas por Martin Buber. Cristo é o diálogo de Deus com os homens. Então, Cristo foi um porta-voz, como se fosse um profissional de relações internacionais que veio conversar conosco como embaixador de Deus, e não sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é muito importante, perceber que não há descrição dos dogmas nas falas. Bom, a filosofia de Buber, ele está no meio de nós. Defende essa ideia de que nós não precisamos da divindade segundo o que prega a teologia católica, mas que ela já tem uma existência em nós. Né? Eu e tu e a relação entre nós.
Seria essa a filosofia de Buber. Isso já basta, não havendo a necessidade de buscar estado de graça, de confessar para vencer os pecados e não mais cometê-los, comunhão para ganhar a graça de Deus e conseguir lutar fervorosamente com virtudes. É tudo algo independente nessa filosofia de Buber. O eclipse de Deus, também palavras dos conceitos de Buber, que são constantemente faladas ao longo dos documentos do concílio no que diz respeito a Joseph Ratzinger. Nega a união hipostática como ponto principal da salvação. Cristo dá a linhagem judaica a todas as pessoas. Ou seja, é a partir de uma herança humana e não de uma herança baseada no divino, que uniu nosso Senhor, né, a união hipostática, natureza humana e divina juntas, que se perpetua até hoje, por meio dos sacramentos. Tudo isso é uma maneira de negar a doutrina católica. Em 2000, no ano do Jubileu de Roma, se surpreendeu com a peregrinação de sacerdotes da Fraternidade. Aqui nós temos um fato histórico que aconteceu ao longo do papado de Joseph Ratzinger, que buscou um acordo, né, uma vez que surpreenderam com essa peregrinação. Então nós saímos de conceitos definidos por Joseph Ratzinger no Concílio Vaticano II e agora nós estamos partindo já como ele Papa. Bom, foi concedido o título de rito extraordinário e as excomunhões foram levantadas. Tudo isso foi uma derrota, pois levantar a excomunhão não reconhece o abuso dessa mesma excomunhão. Rito extraordinário deixa a missa tridentina de lado. As excomunhões, elas ocorreram de forma injusta e aceitar uma retirada da excomunhão é aceitar que aquela posição foi legítima, onde na verdade não foi. Então essa retirada das excomunhões deu mais credibilidade ao que a Igreja fez no passado e não assumindo os seus erros do passado, que ocorreram descaradamente. E esse título de rito extraordinário acabou deixando a missa tridentina de escanteio, porque aí você tem a missa nova, né, novus ordo, e o rito extraordinário, ou rito ordinário e extraordinário, onde na verdade existe apenas um rito, e o rito é o rito tridentino. Na sequência, o professor Carlos recomenda, né, a leitura para constatar os erros teológicos, onde Ratzinger fala de Deus como uma hipótese. Ao coração de Ratzinger, ao coração do mundo. Enrico Maria Radaelli. São livros, ele indica para a leitura justamente porque a polêmica é grande, né? Muitas pessoas que defendem a tradição gostam de Joseph Ratzinger e acreditam que ele não cometeu nenhum erro. Mas veja bem, os erros aqui são voltados principalmente ao Concílio Vaticano II. E pode ter existido de fato um momento na história de Joseph Ratzinger que ele tomou uma decisão de não mais compactuar com essa filosofia judaizante dentro da Igreja Católica. Também uma outra sugestão, Ferdinand Christian Bauer and the History of Early Christianity, análise historicista, típico da escola de Tubinga, que é uma parte influenciadora bastante de Joseph Ratzinger. Bom, o estilo revolucionista com influência de Hegel também é um fato que pode ser constatado analisando esses documentos e declarações. E aí existe um erro de história aqui, né, segundo o professor Carlos Bezerra, que apresenta essa lógica, né, de tese, antítese e síntese. A tese é que seria a teoria petrina, do ponto de vista de Pedro, visão judaizante, né, ou seja, Pedro teria uma postura ainda um pouco vinculada ao povo judeu, aquela história da circuncisão, que Paulo depois vai lá e repreende Pedro. A antítese, ou seja, o que vai contra essa tese, é a teoria paulina, que critica ou criticou a postura de Pedro. E dessa briga de tese e antítese brota, né, dessa dialética surge a Igreja Católica, que é a síntese. Então, esse tipo de conceito não é católico, onde você imagine que duas coisas vão se degradando até que brota algo bom. Ou seja, do mal brota algo bom.
Então, isso foi um erro que Joseph Ratzinger cometeu. E um fato que o professor Carlos Bezerra sempre cita nas aulas é que ele nunca se retratou. Por mais que existam provas de que no final da vida ou durante um bom tempo o Papa Bento XVI fez muitas coisas boas, não há problema algum com isso, isso de fato aconteceu, porém não houve em nenhum momento da história uma retratação contra as ideias que foram implantadas no concílio por meio dele e outros teólogos. Isso diz muito, né? Isso mostra que existem pessoas por detrás manipulando as informações e as pessoas. Bom, a análise da história deve ser feita como num movimento de arco, princípio, meio e fim. Isso é o que o professor Carlos Bezerra, historiador, explica, como um crescimento, ápice, depois uma decadência. Né? Criação, clímax, decadência. O historicismo cria uma linha crescente, ou seja, como se você tem a história começando de baixo e vai crescendo até chegar a um ápice, não havendo decadência. O judaísmo, ele fundamenta-se quando os fariseus tomam a supremacia do povo judeu. A partir disso, há uma ruptura com o povo judeu, dando origem ao judaísmo. E a partir dessa análise crescente, né, as teologias envolvendo, né, a história do povo judeu, elas buscam essa linha crescente, e não um arco de começo baixo, ápice no meio e depois decadência. O livro do Apocalipse descreve uma decadência. Então, nós temos de fato esse arco de descrição de história. E toda história tem essa descrição, segundo o professor. Agora, essa ideia de que o judaísmo veio de uma crescente constante é para puxar para eles uma história que não é deles. Eles querem insistir nessa origem abraâmica, de que eles são descendentes de Abraão, de Noé, dos profetas, até que, com a vinda de Jesus Cristo, né, que foi um herege do judaísmo, acabou criando uma igreja nova, mas o judaísmo estava lá, crescendo, crescendo, e até hoje vai. Então, esse ponto de vista, ele acabou entrando na mente de Joseph Ratzinger no começo do Concílio Vaticano II e durante o concílio, o que reforçou ainda mais esta nova igreja que foi criada, uma igreja judaico-cristã dentro da Igreja Católica, e um abandono completo da nossa doutrina. Bom, hermenêutica da continuidade nasce desse pensamento errado, de que o judaísmo seria uma religião com origem em Abraão, que eu acabei de falar. Jesus disse que os fariseus são filhos do demônio, pois não guardaram a fé e perderão a filiação espiritual de Abraão. Veja, houve uma decadência aqui, né? E com a vinda de Cristo, ele funda a Igreja Católica. E essa Igreja Católica vai se desenvolver até um clímax, digamos, Idade Média, e estamos caindo agora numa decadência. E o povo judeu, junto conosco, né, nessa decadência, pois estão se entregando a influências demoníacas. A Igreja Católica que nasce na cruz é a mesma de Abraão, Moisés, profetas. Isso é uma tese do professor Carlos. A partir desse fato, os fariseus se sentem na obrigação de criar uma religião que tem como base a negação de nosso Senhor Jesus Cristo, cultivando seus costumes que não faziam parte da verdadeira igreja. Então é aí que nasce o judaísmo, da morte de Jesus Cristo na cruz, não de Abraão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É muito importante bater nessa tecla, porque isso fundamenta um esclarecimento completo de todos os erros do concílio. Os historicistas não concordam com essa visão. Definem Jesus como um praticante do judaísmo, e isso é um erro. Então, eis um ponto complicado. Ele nunca foi praticante de judaísmo. Ele fazia parte do povo judeu, da descendência de Judá, da descendência de Abraão. E não existia ainda judaísmo. O judaísmo só vai surgir com a morte de Nosso Senhor. Definir o judaísmo como sendo uma religião proveniente de Abraão faz de Jesus um sectário, um herege,
um homem que funda uma nova religião. E esse é o ponto de vista dos judeus. Ratzinger diz que os judeus são nossos irmãos maiores na fé. E isso dói, gente. E que a antiga aliança nunca foi revogada. E que não precisam de se converter para serem salvos. Veja que essas falas de Joseph Ratzinger, elas só corroboram com essa união, esse casamento da Igreja Católica com os judeus, coisa que não deveria acontecer, e sim a conversão dos judeus. Falar de nossos irmãos maiores na fé é concordar com essa história de que o judaísmo sempre existiu desde Abraão. Então essa fala está errada, isso não pode ser deixado assim ao ar, como se nada acontecesse. A Igreja Católica seria como que uma filha do judaísmo. São conclusões, ou seja, tem uma certa, uma certa importância excessiva na religião judaica. Os historicistas também defendem que o surgimento das igrejas protestantes é um fato histórico que mostra o crescimento e evolução da igreja. Ou seja, esses eventos que ajudaram na decadência da Igreja Católica, para os historicistas, na verdade, significa um crescimento. Né? Ou seja, a negação de Nosso Senhor Jesus Cristo, para eles, é um crescimento. Vai ao campo de concentração e faz uma pergunta: onde estava Deus? Essa fala eu coloquei porque foi Joseph Ratzinger que disse isso quando viajou para Auschwitz. E essa frase também não é legal, gente. Onde estava Deus? Como assim onde estava Deus? Deus sabe muito bem permitir punições ao povo que não se volta para ele. Portanto, Deus está presente em todos os lugares, independente de ter muito pecado ou não. E aí, para deixar claro mais erros, ele indica esse volume, esse livro, Vaticano Secreto, para que todos que desejem se debruçar sobre o assunto possam entender melhor as críticas proferidas por as críticas, né, ao Joseph Ratzinger. Eu peço a todos que assistam o vídeo do professor Carlos Bezerra para maiores detalhes, porque esta apresentação, como eu mencionei, é um resumo e ela não vai conseguir contemplar as maiores dúvidas que podem surgir. Agora, o fato é o seguinte: não se pode dizer que o judaísmo sempre existiu desde Abraão. Isto é um erro fundamental que vai nos levar à próxima aula, onde nós vamos falar sobre a teologia judaizante que infiltrou na igreja. Que a Virgem Santíssima nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.